A carta escrita por Tiago, capítulo 3, irmãos. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Tiago 3, versículo 13. Diz assim a Escritura: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Amém. Irmãos, vamos entender aqui no versículo 13, sabedoria e inteligência como coisas praticamente semelhantes. É óbvio que atualmente nós sabemos que estamos nos referindo à inteligência, à aquisição do conhecimento, né? E à sabedoria, à aplicação desse conhecimento. Mas, para efeitos que nós vamos conversar nesses poucos minutos, entendamos que são muito semelhantes os dois termos. O que Tiago está dizendo para a gente é que nós todos recebemos de Deus capacidade de entendermos as coisas e de interpretarmos o mundo. É verdade que essa capacidade é diferente em cada pessoa, e por isso eu e você precisamos estar atentos a isso, né? Para saber, por exemplo, que nossos filhos, talvez um deles seja diferente do outro. Talvez um deles aprenda mais fácil do que o outro aprende. Talvez um deles tenha um temperamento um pouco mais calmo, ou um pouco mais agitado, ou um pouco assim, ou um pouco assado, de forma que nós somos realmente pessoas diferentes, fomos feitos por Deus dessa forma. Mas uma coisa que a palavra do Senhor nos mostra, através de Tiago, é que essa sabedoria, esse entendimento que eu e você tivermos a respeito de qualquer coisa que seja, essa sabedoria precisa primeiro ser demonstrada na prática de vida. Ela não serve, por exemplo, para ser aquele tipo de coisa que é assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Aquilo que nós entendemos saber, que pensamos ser algo útil, e que inclusive muitas vezes, irmãos, ensinamos aos outros, precisa ser primeiro aplicado em nossa vida, em qualquer área que seja, em qualquer área. É uma coisa que é terrível mesmo. É quando eu e você tentamos, por exemplo, dar uma orientação sobre a vida a qualquer pessoa que seja, a um colega no trabalho, a esposa, a um filho, a uma outra mãe, a um outro pai que está conversando com a gente sobre a criação dos filhos, e é algo que a gente não faz. É algo que a gente concorda, a gente gosta, a gente entende que é o certo, a gente só não faz. É mais ou menos como você insistir com alguém que é importante para a formação dessa pessoa, que ela leia bons livros. Você só não faz. Você entende a importância, você não está mentindo, você está falando algo que é certo, mas isso não acontece na sua vida. Tiago disse para a gente que isso não é sabedoria de verdade, porque a sabedoria é o que é aplicado primeiro na nossa vida. Isso é só mero conhecimento. Você entende, eu entendo que algo é bom para ser feito, que deveria ser dessa forma, mas não é algo que a gente aplique na nossa vida. E ele diz, olha, aplique primeiro. Se tem algo de sabedoria em você, demonstre isso em mansidão, mediante uma boa conduta. Uma outra coisa que é importante é que aquilo que nós entendemos que é correto, aquilo que nós entendemos que é sabedoria, não deveria, irmão, ser imposto
a quem quer que seja, sob qualquer condição. Por exemplo, digamos que você entenda que o único lugar de almoçar ou de fazer as refeições é a mesa. Ninguém pode fazer isso em nenhum outro lugar, em nenhum outro. Você entende que tem que ser a mesa. Se fizer isso no braço do sofá, se você fizer isso vendo televisão, se você fizer isso em outro canto qualquer, não é decente, não é aceitável. Quando eu e você entendemos essas coisas, não há problema nisso. Só há problema se a gente, por conta dessa nossa sabedoria, desse nosso entendimento, transformarmos a vida de todo mundo ao redor no inferno. Entende? Porque não está comendo na mesa. Entende que é diferente? Uma coisa é você orientar, uma coisa é você ensinar. É claro que você está lidando com seus filhos, é muito mais fácil, você pode fazer isso desde pequeno, né? Então, desde pequeno ele vai aprendendo que comida só se come na mesa, ou seja, lá onde for. Mas vocês percebem que há aspectos que a gente entende que é certo, que são certos, que são corretos, e que por causa disso, a gente faz uma confusão tão grande, que aquilo que é certo não gera um bom efeito. E eu não estou dizendo que não é certo, eu não estou dizendo que você não pense assim. O que eu estou dizendo que eu e você precisamos é entender até onde isso é sabedoria, até onde isso é mansidão. Por exemplo, um exemplo bem drástico, né? Eu entendo que é papel dos maridos, é papel do líder do lar, convidar, incentivar, ajudar toda a sua família a estar congregando. Entendo mesmo, irmãos, que é responsabilidade dele fazer isso. Agora, veja, digamos que a esposa se negue a congregar, se negue a cultuar. Faz algum sentido ele ficar com raiva dela por causa disso? Entendem? Faz algum sentido ele arrastar ela da cama por causa disso? É claro que eu estou só extrapolando para mostrar a vocês que sabedoria, como diz Tiago, ela expressa em mansidão. Se não for assim, irmãos, se não for assim, ele mostra de alguma forma o quanto isso causa, né, de inveja, de amargura, de ressentimento, de rivalidade. Imagine duas pessoas, um casal, né, discutindo sobre quem gosta mais um do outro, quem gosta mais do filho, ou disso ou daquilo, ou quem tem um comportamento melhor nesse ou naquele sentido. Esse tipo de disputa só gera rivalidade, irmãos. Então, sim, sabedoria é aplicar em especial o conhecimento e a palavra de Deus à minha vida e à sua vida. Mas eu e você precisamos entender que quem muda o coração de verdade é Deus. E que brigar, que ficar com raiva, que fazer confusão para que as pessoas façam coisas sábias, não é sábio. Isso não é sábio. Tiago diz que quando essas coisas começam a acontecer, né, o que gera é rivalidade e inveja. Versículo 16. Onde há inveja e rivalidade, por conta da sabedoria, pense. Aí há confusão e toda espécie de coisa ruim, irmãos. Toda espécie de coisa ruim. No versículo 15, ele diz que, inclusive, esse tipo de sabedoria que só causa confusão, e eu não estou falando de coisa errada, não estou falando de coisa certa, mas o modo como eu e você queremos imprimir isso na vida das pessoas, na vida da comunidade, na vida de quem quer que seja. Versículo 15, ele diz que esse tipo de sabedoria não vem do alto. E ele não diz apenas que isso não é de Deus. Ele diz, olha, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Entenda, irmãos, quanta confusão a gente pode arrumar, porque a gente entende que a pessoa tem que seguir a sabedoria, o modo de entendimento que nós pensamos sobre a vida. Uma coisa é ensinar, uma coisa é doutrinar, uma coisa é sentar e conversar. Outra coisa é fazer disso um pé de guerra, é fazer disso uma confusão. Tiago diz, olha, a sabedoria do alto, ela é primeiramente pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Esse é o modo de eu e você aplicarmos essa sabedoria, irmãos. Isso é o modo de eu e você aplicarmos aquilo que Deus tem nos ajudado a compreender, entendendo, inclusive, que a santificação é uma obra de Deus
no coração de cada um de nós. Há coisas que eu e você não fazemos hoje, há pecados, erros, falhas, que eu e você hoje já abandonamos há algum tempo, mas que há algum tempo nós não tínhamos abandonado. Entende? E aí muitas vezes quando a gente está lidando com coisas, com pecados, com falhas, com erros, os quais nós já abandonamos há algum tempo às vezes, e nós brigamos com as pessoas e tiramos a paz das pessoas para que elas façam a mesma coisa. Eu não estou dizendo, eu volto a esclarecer, eu não estou dizendo que você não ensine, eu não estou dizendo que você fale a Escritura, eu não estou dizendo que você aconselhe. Inclusive, Paulo diz isso inúmeras vezes, né, nas cartas dele. Ele diz, olha, eu sei que vocês estão aptos para aconselhar, aconselhem-se mutuamente, conversem um ao outro mutuamente, incentivem um ao outro. O autor dos Hebreus diz, inclusive, para nós cuidarmos um do outro, para que não façamos coisas más. Ele diz, olha, cuide um do outro, tenha cuidado um com o outro, para que o outro não faça coisas más. E eu e você precisamos fazer todas essas coisas, mas precisamos ter em mente que quem converte é Deus. Precisamos ter em mente que santificação é um processo. E não é porque eu e você hoje já vencemos determinadas coisas que nós podemos de alguma forma olhar de cima para baixo quem não venceu ainda. Isso não é sabedoria, não do alto. Isso não é sabedoria. Isso é só orgulho gerado por ter conseguido algo. Entende? O modo de expressar isso, irmãos, antes de qualquer coisa, é entender que nós precisamos ser pacientes. Entender que nós precisamos ser gentis, amigáveis, cheios de misericórdia. Eu não estou dizendo para eu e você tolerarmos o pecado. Não estou dizendo isso, irmãos. Eu volto a frisar, não estou dizendo para eu e você tolerarmos o pecado. O que eu estou dizendo é que não sou eu e você que vamos arrancar o pecado da vida do outro no tapa. Entendem isso? Eu e você não vamos fazer isso. A gente só vai fazer confusão e nada mais. Isso não é sabedoria. Algumas vezes, irmãos, a gente briga tanto com uma pessoa por comportamento dessa pessoa, né? Mas quantas a gente para orar? Ou até para conversar com essas pessoas. Já perceberam quantas vezes a gente às vezes se chateia com o comportamento de alguém na igreja, de um amigo, de um cônjuge, de alguém. A gente só não tem coragem de conversar com essa pessoa. A gente só não tem coragem de orar a Deus por essa pessoa, pedir a Deus que tenha misericórdia, que a ajude. A gente às vezes não tem coragem de orar e pedir a Deus que nos ajude a entendermos da forma mais correta e fazermos e agirmos da forma mais correta, expressando realmente, irmãos, a voz de Deus em nossa vida, para que o outro possa, de verdade, ser exortado pela palavra do Senhor. Eu sei que há pessoas que são muito resistentes à orientação, né? Eu sei disso. Tem gente que fica muito chateada com qualquer tipo de confrontação, qualquer tipo de esclarecimento, de orientação. Há pessoas que são muito orgulhosas, muito mesmo, e elas entendem que ninguém deveria orientá-las, que ninguém deveria exortá-las, que elas não erram nunca, e por causa disso, aquela criatura que está falando com elas sobre alguma coisa deve ser um ser petulante e rastejante que resolveu conversar com ela que nunca erra. E que ela não erra de jeito nenhum, então não deveria fazer isso. Eu sei que há pessoas assim, eu sei que há pessoas que por mais que você sente, converse e diga, rapaz, olha, o caminho orientado pela palavra de Deus é esse, e a pessoa vai ficar chateada com você, e aí como ela não vai admitir que ela estava errada, ela usa uma manipulação muito rasteira, né? Ela diz assim, não, porque você não falou comigo no tom certo, você não falou comigo no dia certo, você não falou comigo no ambiente certo. É só uma cortina de fumaça. É só manipulação da mais rasteira que existe. É que ela não quer, na realidade, ser confrontada, então ela transfere a culpa para você. Ela diz, não, eu até aceitaria se você me dissesse isso, se fosse com outro tom de voz, se fosse de um outro jeito, se fosse em outra oportunidade, se fosse num outro ambiente, se não fosse na frente de fulano. É só manipulação, porque ela não quer simplesmente admitir que ela está errada. E o pior, ela se convence disso.
Eu e você, irmãos, não precisamos brigar com a pessoa por causa disso. A gente só pode aconselhar, e a gente só precisa aconselhar aquilo que é bíblico. E entender que é o Espírito Santo que vai fazer no momento dele, como tem acontecido na sua vida e na minha vida. Quantas pessoas precisam falar, irmãos, comigo, com você, 6, 7, 8 vezes, até a gente entender alguma coisa? Eu não sou diferente dos irmãos, não. Algumas vezes as pessoas comentam determinadas coisas comigo, que deveria ser dessa ou daquela forma, e eu não gosto. Não sou diferente de vocês. Eu tenho pedido graça a Deus, para pelo menos ficar calado. Sabe, já que eu me conheço, já que eu sei que eu não estou lidando bem com aquela informação, que é uma coisa até boa inúmeras vezes, eu preciso ficar calado, irmãos. Eu não posso responder, porque naquele momento, eu ainda não consigo perceber daquela forma, ainda estou me sentindo chateado, porque alguém está me confrontando com alguma coisa. Eu tenho que me calar, eu tenho que pedir graça a Deus. E eu preciso ir orar e dizer: Jesus, o Senhor é o dono do meu coração, que inúmeras vezes é duro que nem uma pedra. O Senhor sabe disso. Mas a própria Escritura diz que a palavra de Deus, irmãos, também é como um martelo que esmiuça a rocha. Então, peça graça a Deus. Eu tenho feito isso inúmeras vezes, irmãos. Pedido ao Senhor que me ajude a ouvir, sabe, independente do modo que falam, né? Porque exatamente como vocês, eu muitas vezes penso nisso, né? Mas a pessoa tinha que dizer isso essa hora, tinha que dizer desse jeito, tinha que ser assim. E são argumentações que eu crio para mim, muitas vezes, para não ouvir a voz da sabedoria. E aí eu preciso ficar calado, preciso pedir graça a Deus, até que o meu coração endurecido seja tratado pelo Senhor, e eu consiga perceber, sabe, que na realidade a pessoa está certa, eu é que não estou. Eu é que deveria ter pensado nisso, já deveria ter notado isso, e não notei. Mas agora eu preciso fazer isso, porque Deus é misericordioso e bondoso. Então, irmãos, que Deus te abençoe, que Deus lhe dê graça, que o Senhor lhe ajude a continuar a aconselhar, a falar a palavra de Deus para todo mundo ao seu redor. Que Deus lhe ajude a confiar que a obra é feita por Ele, no tempo dEle e da forma dEle. Que o Senhor te ajude a entender que quando uma pessoa peca contra você, antes de tudo ela peca contra Deus. Não é você o objeto principal do pecado da pessoa, é o próprio Deus. Que o Senhor te ajude a entender que o Espírito Santo vai completar a boa obra na vida de todos os seus filhos. Todos eles, irmãos. O Espírito Santo vai completar a obra que lhe foi confiada, de converter, de santificar e de mudar. No tempo dele, ele vai fazer isso. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, pela tua orientação. Obrigado pelas vezes que o Senhor tem levantado pessoas para me confrontar. Obrigado, Senhor. Obrigado, muito obrigado. Quero rogar ao Senhor também que ajude meus irmãos a lidarem com a orientação que vem do alto. Muitas vezes, Senhor Jesus, para crescermos em sabedoria, precisamos de orientação, de confrontação. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a sermos menos orgulhosos. Ajuda-nos a ouvirmos de verdade, não apenas com os nossos ouvidos, mas com o nosso coração. Quebranta o nosso coração, Senhor, eu te peço, em nome santo de Jesus. Amém.